Atenção! Este vídeo contém conteúdo sensível e cenas que descrevem violência extrema e temas perturbadores. Se você for uma pessoa sensível a esse tipo de material, recomendamos cautela ao assistir. Sua saúde mental e bem-estar são importantes. Então, se achar necessário, considere pular ou parar o vídeo em qualquer momento. Richard Ramirez, um andarilho de El Paso, Texas, e autodeclarado adorador de Satanás, iniciou seu reinado de terror em junho de 1984. No momento de sua prisão, 14 meses depois, Ramirez havia realizado uma onda de assassinatos tão horrível que o vice-procurador distrital Phil Halpin disse que Ramirez provavelmente reescreveu o livro sobre assassinatos em série. Um mapa com alfinetes marcando locais de assassinatos, 13 deles, e agressões, ataques brutais, mostrava que Ramirez se movia rapidamente, matando e saindo, indo para outra área para matar novamente. A noite é destinada a ser um momento de descanso e paz, mas ocasionalmente, algo completamente diferente acontece. Às vezes, o sono tranquilo não é tão pacífico. Algumas noites, você não está tão sozinho quanto gostaria de estar. Sem fazer o menor ruído, algo, ou melhor, alguém pode estar espreitando nas sombras. Por mais que isso pareça o começo de uma típica história assustadora feita para te assustar, é na verdade o começo de algo muito mais horrível e 100% verdadeiro. Esta é a verdade por trás do serial killer que infamemente assombrou as ruas da grande Los Angeles no início dos anos 1980. Esta é a história assustadora do perseguidor noturno. A história que temos para vocês hoje é uma que provavelmente já conhecem, embora talvez não conheçam todos os detalhes. A história de Richard Ramirez vai te convencer a verificar 2 vezes se a porta está trancada antes de dormir, porque, como você logo perceberá, os monstros mais aterrorizantes deste mundo são aqueles que andam entre nós. Agora vamos começar. Ricardo Leiva Munhoz Ramirez nasceu em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas. Ricardo, que foi mais frequentemente chamado de Richard ao longo de sua vida, era o mais novo de 5 irmãos. Os pais de Richard, Julian e Mercedes Ramirez, inicialmente se mudaram de Juárez, México, para El Paso quando Julian teve a oportunidade de trabalhar na ferrovia Santa Fé. Julian, que tinha sido um policial em Juárez, era conhecido por se irritar rapidamente e frequentemente descontava suas frustrações em quem estivesse por perto. Infelizmente para Richard, ele era com muita frequência o saco de pancadas pessoal de Julian. O abuso físico tem uma ampla gama de efeitos negativos nas pessoas, especialmente nas crianças quando experimentam abuso desde pouca idade. Para Richard, a violência fazia parte de sua vida cotidiana. E isso só foi exacerbado quando o primo mais velho de Richard, Mike Ramirez, decidiu acolhê-lo sob sua proteção. Como um condecorado boina verde do Exército dos Estados Unidos, Mike não era estranho à violência e acabou moldando Richard no monstro que ele inevitavelmente se tornaria. Depois de voltar para casa de várias zonas de combate, Mike fornecia a Richard relatos detalhados de suas perseguições sangrentas e horríveis durante a Guerra do Vietnã. Mike glorificava todos os aspectos de seus abusos contra mulheres vietnamitas e até mostrava a Richard fotos Polaroid de suas vítimas, que frequentemente estavam amarradas e amordaçadas enquanto Mike posava com seus corpos. Além da disposição de Mike de expor o jovem Richard às histórias de suas próprias empreitadas violentas, ele também lhe ensinou algumas das habilidades que havia aprendido no exército, horrivelmente incluindo maneiras furtivas de cometer assassinatos. Mike foi um dos amigos mais próximos de Richard durante a maior parte de sua infância e adolescência. Então, quando Mike não estava por perto, Richard se sentia bastante solitário. Esse sentimento de solidão, combinado com os maus tratos constantes de seu pai, levou Richard a frequentemente fugir de casa. No meio da noite, Richard escapava apenas para dormir no cemitério local de sua cidade. Lá, ele encontrava um pouco de paz em um dos locais mais estranhos, embora qualquer tipo de paz não fosse facilmente encontrado para Richard. Aos 13 anos, ele testemunhou a morte em primeira mão. Mais do que isso, ele testemunhou seu primo, seu modelo,
assassinar sua própria esposa a sangue frio. Em 4 de maio de 1973, Richard observou atentamente enquanto Mike usava um revólver calibre 38 para resolver uma discussão doméstica com sua esposa, Jessie, atirando em seu rosto. Em vez de interferir ou tentar ajudar Jessie depois de ela ter sido baleada, Richard simplesmente ficou sentado, absorvendo a cena diante dele. Após o assassinato de Jessie e a prisão subsequente de Mike, Richard se afastou de sua família e de seus colegas de escola. Já conhecido por ser quieto, ele se tornou ainda mais fechado do que antes do incidente. Enquanto Mike era enviado para a prisão por seus crimes, Richard ficou novamente sozinho. Sua irmã mais velha, Ruth, notou o comportamento estranho de Richard e estava bem ciente dos danos que ele havia enfrentado constantemente dentro das paredes da casa de seus pais. Então, ela ofereceu a Richard a chance de morar com ela e seu marido, Roberto, pelo tempo que ele precisasse. Richard aceitou a oferta de bom grado, esperando que isso servisse como uma fuga da raiva de seu pai. Embora se mudar para a casa de Ruth parecesse uma boa ideia na época, isso acabaria moldando Richard, e não de uma maneira positiva. O que Ruth não sabia sobre seu marido era que ele era um notório voyeur. No meio da noite, Roberto deixava a casa para realizar excursões assustadoras pela vizinhança. Ele espiava pelas janelas de mulheres e jovens garotas, apenas pela emoção disso. Quando Richard se mudou para lá, Roberto começou a levar Richard em suas aventuras noturnas e até ensinou a ele os truques para não ser pego. Em vez de ser a boa influência que Richard tão desesperadamente precisava, Roberto se tornou outra figura negativa na vida de Richard, contribuindo para sua distorcida visão de mundo. Em vez de ajudá-lo a sair do caminho da violência, ele introduziu Richard a um comportamento ainda mais perturbador, que envolvia violação da privacidade alheia e uma obsessão doentia por espreitar as vidas das outras pessoas. Com o passar do tempo, a fascinação de Richard por violência e escuridão cresceu. Ele desenvolveu um interesse mórbido pelo ocultismo e começou a se aprofundar no satanismo, uma crença que ele adotaria mais tarde como parte de sua identidade. A combinação de traumas na infância, a exposição à brutalidade extrema de Mike e a influência corrupta de Roberto formaram a base da mente perturbada de Richard. Durante sua adolescência, Richard também começou a abusar de drogas, o que só piorou seu estado mental e emocional. Ele largou a escola e passou a viver como um andarilho, se mudando de lugar em lugar, sem um rumo certo. Esse estilo de vida errante e desestruturado tornou Richard vulnerável a pensamentos e comportamentos cada vez mais violentos. Em 1984, aos 24 anos, Richard se mudou para Los Angeles, onde sua espiral de violência atingiu um novo nível de atrocidade. Foi durante esse período que ele começou sua série de assassinatos brutais, ganhando o infame apelido de Night Stalker, perseguidor noturno. Ele invadia as casas de suas vítimas à noite, atacando-as de maneiras aterrorizantes e impiedosas. Richard não tinha um padrão específico em suas vítimas. Ele atacava homens, mulheres, jovens e idosos. Sua única constante era a crueldade com que cometia os crimes, muitas vezes torturando as vítimas antes de matá-las. O terror espalhado por Richard Ramirez deixou a cidade de Los Angeles em pânico. Seus ataques eram aleatórios e impiedosos, o que dificultava o trabalho da polícia em prever seus movimentos e capturá-lo. Durante sua série de crimes, ele deixou símbolos satânicos nas cenas dos assassinatos, reforçando sua imagem como adorador do diabo e cultivando ainda mais o medo em torno de sua figura. Eventualmente, após meses de investigação intensa e uma crescente pressão da mídia e do público, Richard Ramirez foi capturado em agosto de 1985, quando uma multidão o reconheceu após a divulgação de sua foto e o deteve até a chegada da polícia. Durante seu julgamento, ele demonstrou pouca ou nenhuma emoção em relação aos seus crimes. Ele se declarou inocente, mas as evidências eram esmagadoras. Em setembro de 1989, Richard Ramirez foi condenado à morte por 13 assassinatos, além de múltiplos casos de agressão sexual, roubo e tentativa de homicídio. Ao ouvir sua sentença,
Ele declarou com frieza: "Nos vemos no inferno." Embora tenha passado o resto de sua vida no corredor da morte, ele permaneceu uma figura de fascinação macabra até sua morte em 2013, devido a complicações relacionadas ao câncer. A história de Richard Ramirez, o perseguidor noturno, continua a ser uma das mais aterrorizantes na história criminal dos Estados Unidos. Ela exemplifica como a combinação de abuso, violência, isolamento e influências negativas pode criar um monstro e, acima de tudo, serve como um lembrete sombrio de que, às vezes, os maiores perigos não vêm de criaturas sobrenaturais ou mitológicas, mas de pessoas reais que andam entre nós. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc para mais histórias intrigantes e documentários fascinantes. E deixe um comentário abaixo. Queremos saber sua opinião sobre o caso de Richard Ramirez, o perseguidor noturno. O que você achou dessa história aterrorizante? Compartilhe seus pensamentos e participe da conversa.